Boa noite a todos. Estamos agora ao vivo a partir da página da Casa de João Irmão Francisco, dando boas-vindas às pessoas que já estão nos assistindo agora. Pergunto a vocês se o som está bom, se a imagem está boa, enquanto a gente aguarda que as pessoas recebam as suas notificações para começar a acompanhar a transmissão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho no Lar, né? Uma prática muito comentada no meio espírita, né? Mas que muita gente ainda desconhece ou não pratica ainda, não pôs ainda em prática. E a conversa de hoje é para a gente tentar estimular essas pessoas, né, a quem ainda não faz, a vir a fazer em suas casas essa conversa com o Cristo através do Evangelho, né? Então a gente dá boa noite aí às pessoas que já estão se manifestando. Ana Virgínia, Selma, Rivanda, Edneide, Wilton, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vitória, seja bem-vinda. Ioneide, boa noite. Eu convido vocês a participarem durante a minha exposição, fazendo seus comentários, deixando seus questionamentos, né, suas observações, para que a gente vá enriquecendo aqui a nossa fala com a participação de todos vocês, né? Então, até para tornar essa conversa mais dinâmica, né, mais direcionada para o interesse de vocês também, eu peço que vocês participem ativamente aí nos comentários, que eu vou acompanhando aqui durante a fala, para que a gente insira na nossa abordagem essas questões que vocês levantarem, né? A Vitória aí está falando que o som está chegando bem, que bom. Então, antes da gente começar, eu convido a todos a nos unirmos em prece, rogando ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, as permissões necessárias para o início das atividades da noite, rogando a ele também o amparo dos bons espíritos, pedindo a esses irmãos que nos conduzam durante a fala de hoje, que por misericórdia ignorem as nossas falhas pessoais em prol da mensagem a ser transmitida, de forma que todos nós possamos terminar esta noite com um melhor entendimento dessa prática e estimulados a cada vez mais realizá-la em nossos lares, em nossos ambientes domésticos. Ilumina, Senhor, a todos nós, abrindo as nossas mentes e estimulando em nós as boas práticas, os bons pensamentos, as boas vibrações. Que assim seja. Boa noite, Eric, seja bem-vindo. Bom, pessoal, então o tema da noite é o Evangelho no Lar, e eu coloquei como um subtítulo uma prática cristã, porque essa prática da leitura do Evangelho, da discussão sobre o Evangelho, ela não é própria do Espiritismo, nem deve ficar restrita ao Espiritismo, né?
Até porque em muitas famílias a realidade que nós observamos é uma multiplicidade de crenças, de adoção de filosofias religiosas diferentes, né? Então, a leitura do Evangelho, a discussão sobre o Evangelho, ela é uma prática cristã em geral, porque é nos Evangelhos que estão os principais ensinamentos de Jesus, né? Ou praticamente aqueles que puderam ser registrados pelos seus discípulos à época, né? Então, a nossa conversa vai girar em torno dessa prática cristã, tá? A gente começa falando um pouco sobre o termo evangelho, né? O que é o evangelho, de que é que se trata, né? Evangelho é uma palavra que deriva de uma palavra grega, evangelion, que significa boa notícia, boa nova, né? Então, o evangelho é aquele que nos anuncia a boa notícia trazida por Jesus, né? Então, é nele que constam as novidades, digamos assim, que Jesus veio trazer para a Terra quando esteve aqui conosco, né? O Evangelho ele é um gênero da literatura do cristianismo primitivo que conta a vida de Jesus, a fim de preservar os seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. Naquela época, a gente sabe que os recursos de registrar as informações eles eram muito precários, né? Nem todo mundo tinha o conhecimento da leitura, da escrita, né? Mas algumas pessoas que detinham essas capacidades eram responsáveis por fazer esses registros, né? E depois, ao longo do tempo, esses registros foram sendo catalogados e agregados, né? Tentados, foi feita uma organização para dar um caráter de temporalidade, né? Uma ordem meio cronológica dos relatos, né? E foram organizados em livros. E hoje a gente comumente denomina Evangelho cada um dos 4 livros dos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eles estão incluídos no Novo Testamento, nas Bíblias, eles estão localizados no que se chama de Novo Testamento, né? E eles narram, como a gente falou, a vida, a doutrina e a ressurreição de Cristo, né? Então, toda essa passagem de Jesus está registrada nesses documentos. Aí, como a gente pode ver, apesar da gente sempre falar de 12 apóstolos, né, somente 4 deixaram registros desses ensinamentos de Jesus, né? Infelizmente, a gente imagina que muita coisa se perdeu ao longo do tempo por não haver esse registro mais difundido dos ensinamentos. Mas o que Jesus deixou nesses 4 evangelhos, através desses 4 evangelhos, já é de uma riqueza fenomenal, né? Que extrapola ainda muito a nossa capacidade de compreensão. Daí a necessidade da gente estar constantemente voltando a esses documentos, lendo, relendo e estudando esse material, né? E o Evangelho no Lar, né? O Evangelho no Lar nada mais é do que um estudo do Evangelho numa reunião familiar, né? A família reunida em torno do Evangelho para estudá-lo. Por que a gente usa o termo estudar? Porque a finalidade principal, a gente vai discorrer isso mais detalhadamente na frente, é aprender com esses ensinamentos, né? Aprender ao ponto de sermos capazes de colocá-los em prática. Então, não adianta nada uma leitura superficial, sem discussão, sem um aprofundamento, né? Sem a troca de entendimentos entre os membros do grupo, porque assim a gente não estaria
realmente aprofundando o nosso conhecimento, esse conhecimento tal que nos vai permitir fortalecermos a nossa fé e fortalecermos nossas intenções de melhoramento. Né? Então, o termo que a gente gosta de usar é estudar. Estudar o Evangelho numa reunião familiar. E como é isso? É uma reunião de parentes, amigos, vizinhos ou pessoas afins, com a finalidade de estudar os ensinamentos de Jesus. Não é no Evangelho que está lá os ensinamentos? Então vamos estudar os ensinamentos de Jesus através dos Evangelhos, tá? A ampliação desse conceito de reunião familiar é importante porque muitas vezes essas reuniões de Evangelho no Lar, elas envolvem não só o núcleo familiar daquele grupo, né? A gente conhece diversos casos em que essas reuniões de estudo do Evangelho chegaram, inclusive, a gerar o que hoje são centros espíritas, que é o nosso caso da Casa de João Irmão Francisco, que começou, na sua origem, através de reunião de Evangelho no lar, na casa da Dona Edni, né? Isso foi ampliando, mais pessoas iam chegando para participar dessa reunião, e hoje é o que é a nossa reunião pública às terças-feiras, lá na Casa de João, né? Então, é através desse agrupamento que a gente vai se fortalecendo e crescendo, partindo, claro, de um núcleo familiar, daquele núcleo mais próximo de pessoas que convivem diuturnamente, porque a gente sabe que é nesses núcleos onde estão as nossas grandes provas, os nossos grandes desafios. Então, se a gente permite que o grupo cresça junto, aprenda junto, isso facilita demais esse processo de convivência, né, e de evolução espiritual. Onde é que tudo isso começou? Né? Certamente, se a gente for pegar os relatos que se encontram no Evangelho de como era a convivência com Jesus naquele tempo, como ele tratava os seus discípulos, como ele tratava as pessoas que o procuravam, a gente vai ver uma série de referências a reuniões em residências, né? Jesus muitas vezes era convidado a visitar as casas e muitas vezes ele se convidava, ele dizia, hoje eu quero estar na tua casa. E para lá ele ia com aquele seu grupo mais próximo e lá os relatos de conversas, de ensinamento, era nessas reuniões em que ele muitas vezes proferia as suas parábolas, né? Que são aquelas histórias que ele utilizava para deixar uma ideia que seria mais facilmente assimilada por aquele povo se associasse com elementos do cotidiano, né? Então, em muitos desses casos, é que se davam os grandes ensinamentos de Jesus, né? Era reunido normalmente em torno da mesa, né? Compartilhando ali alguma refeição, né? Por isso, muitas vezes, as histórias trazem referência a pão, a carne, a vinho, a água, que eram elementos que estavam ali à vista, né? Eram elementos que estavam ali disponíveis, muitas vezes, para que Jesus usasse como referência, como elementos para ilustrar a sua fala, né? Então, se a gente retornar a essa época, a gente já vai ver aí o estudo do Evangelho no lar sendo realizado na fonte, né? É o ensino de Jesus sendo transmitido diretamente por ele a esses grupos familiares. E o que a gente tenta fazer hoje é replicar essa experiência através dos ensinamentos contidos nos evangelhos, né? E para o Espiritismo, como é que isso pode ter começado? Como é que isso, qual é a origem disso? Muitas vezes uma pessoa desavisada pode até imaginar, mas Kardec não fala nas suas obras de culto do Evangelho no lar, né? Mas se você for procurar, ele fala, sim, tem referências disso. Na Revista Espírita,
de agosto de 1864. Logo depois, a gente sabe, se eu não me engano, em 63 foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda com seu nome antigo, que chamava A Imitação do Evangelho, né? E aí ele começou a se corresponder com as pessoas, e nesse artigo da revista de agosto de 1864, alguns correspondentes perguntavam para ele qual era uma oração boa para fazer, qual era a oração boa para fazer de manhã, qual era para fazer de noite, e Kardec faz uma explanação muito grande sobre o poder da oração, né? A eficácia da prece, que depois foi incorporado no Evangelho nas suas outras edições. E faz uma abordagem para algumas pessoas que estavam se lamentando de não estarem mais se sentindo bem nas reuniões religiosas de que costumavam participar, porque tinham aderido ao Espiritismo. Imaginem e conscientizem-se que o Espiritismo não é uma religião no sentido mais tradicional da palavra, né? Ele passa a ter um caráter religioso quando nos permite essa moralização e esse retorno, esse religar a Deus, né? Aos ensinamentos maiores. Mas o Espiritismo não é uma religião formal como as demais que conhecemos. Então, na época de Kardec, era comum o católico ser adepto do Espiritismo, né? Os adeptos do protestantismo frequentarem as reuniões espíritas, só que muitas vezes esses grupos religiosos passavam a repelir essas pessoas, né? Essas pessoas passavam a ser não tão bem vistas nos seus grupos originais. E algumas dessas pessoas questionavam Kardec como é que se deviam se portar, como é que podiam fazer. E Kardec, num parágrafo desse artigo, traz uma referência muito interessante, uma sugestão. Ele diz: uma vez por semana, por exemplo, no domingo, pode-se consagrar a elas, as preces, ele estava falando das preces, um tempo mais longo, e dizer todas, seja em particular, seja em comum, né, em comunhão, em grupo, se houver lugar, acrescentando algumas passagens de O Evangelho segundo o Espiritismo e de algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos. Então, Kardec aqui traz já meio que o formato do Evangelho no Lar que a gente conhece hoje, né? Uma reunião semanal, onde a pessoa individualmente ou em grupo, né, reserva para fazer suas preces, para fazer suas orações, para estudar as passagens do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e para ler algumas instruções ditadas pelos Espíritos, né? Então, Kardec meio que formatou aí o Evangelho no Lar, né? E aí, depois, com a prática, as pessoas foram fazendo essas reuniões particulares, né? E daí surgiram novos grupos espíritas a partir dessas reuniões, né? Kardec era um grande estimulador das reuniões domésticas, né? Dos grupos domésticos, dos grupos familiares. Kardec tinha uma visão de que o espiritismo ele não deveria ficar restrito às grandes sociedades, né? Ele estimulava essa formação desses grupos. Então, nada mais justo do que estimular também esses grupos familiares, né? As famílias a estudarem esses ensinamentos, né? E saindo de Kardec e indo para a extensa obra espírita, nós temos diversas referências, vários autores, vários espíritos diferentes, né, que trazem para a gente referências ao culto do Evangelho no Lar, a prática do estudo do Evangelho no Lar, né? Nós temos obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, Ricardo de Bernardi, né, Pedro de Camargo. Várias obras relatam situações envolvendo as reuniões de estudo do Evangelho no Lar, né?
Especialmente, eu cito o livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Logo no início, esse livro ele aborda essa questão do Evangelho no Lar, e no primeiro capítulo, se eu não estou enganado, ele relata o que seria a primeira reunião de Evangelho no Lar, que seria Jesus sendo recebido na casa da família de Pedro, né? E que o Espírito relata que nessa reunião começou-se a uma conversa desviar para assuntos menos elevados, né? E Jesus, então, sentou-se lá à mesa, convidou as pessoas a se aproximar, tomou algumas escrituras antigas, e ali começou uma leitura e uma discussão que transformou o ambiente daquela casa, né? Extraiu daquela casa toda aqueles pensamentos negativos, aquelas conversas maliciosas que começavam a acontecer, e tudo se envolveu nessa energia mais elevada por conta dessa reunião, né? É um relato que está registrado nesse livro, tá? Que fala do que seria essa reunião. Mas qual seria as finalidades e as importâncias destas reuniões, né? Primeira coisa, estudar o Evangelho de Jesus nos possibilita compreender esses ensinamentos que ele deixou, né? Se a gente compreende esses ensinamentos, a gente será capaz de colocá-los em prática, conduzindo assim a gente ao nosso aprimoramento moral. Nós não conseguiremos nos aprimorar se nós não conseguirmos conhecer a fundo quais são esses ensinamentos, né? O que é que Jesus deixou para a gente como modelo, como orientação para a gente seguir, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga se desligar dessas más inclinações que a gente ainda carrega, né? Então, somente através do estudo do Evangelho e da perfeita compreensão desses ensinamentos é que nós seremos capazes de nos transformar, né? Isso vai permitir a gente fortalecer a nossa fé. Lembrem da fé raciocinada que Kardec defendia, né, que os espíritos defendiam, que a fé raciocinada é aquela que se sustenta, né? É aquela que cresce ao longo do tempo, é aquela que se fortalece com o conhecimento, né? Então, é através dessa fé raciocinada que nós vamos ter forças para a nossa transformação moral. Essa reunião do Evangelho no Lar eleva o padrão vibratório dos participantes, né? Com esse agrupamento em torno do Evangelho, em torno de uma discussão edificante, uma ideia moralizante, nós estamos ali todos envoltos nessa vibração. Nesse momento, a gente está esquecendo aqueles problemas que nos perturbam, esquecendo aquelas ideias que muitas vezes nos desviam, né? Estamos ali em sintonia. E com isso, a gente acaba contribuindo para a elevação do plano espiritual do planeta, né? Imagine que todos nós conseguimos essa pequena transformação, nós estamos sim refletindo isso no planeta, tá? Cria nos lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. A gente sabe que é no lar que as nossas maiores provas são cumpridas, né? Os nossos grandes desafios, né? É no lar, é na família que a gente encontra muitas vezes antigos adversários para construir uma realidade diferente, né? Então, que bom seria se nós tivéssemos a possibilidade de, juntos a essas pessoas que hoje fazem parte
do nosso convívio, nós pudéssemos crescer juntos através desse estudo, né? A Ioneide colocou aqui um comentário que diz o seguinte: as idas às casas espíritas suspensas nesse momento me fez ver o Evangelho no Lar com mais disciplina e seriedade, graças a Deus. Sem dúvida, Ioneide. Muitas vezes a gente, por estar vinculado a uma determinada casa, a gente acaba criando essa rotina, né? Aquele dia da reunião, aquele dia da atividade, e quando a gente, de repente, se vê obrigado a se afastar dessas atividades, a gente fica meio perdido, né? Foi essa uma das motivações para a gente tentar manter essas transmissões aqui, foi justamente para manter essa ligação, né? Mas, sem dúvida, o Evangelho no Lar é uma importante ferramenta, principalmente para esse momento de isolamento social, né? De repente, nós estamos impedidos de frequentar os nossos grupos religiosos, eu não falo nem só de casa espírita, pessoas estão impedidas de ir para as suas igrejas, de ir para os seus templos, de ir para os seus terreiros, né? Então, é importante que, em casa, as pessoas consigam ter essa ligação também. E o Evangelho no Lar, a reunião do Evangelho no Lar, é uma importante ferramenta nesse processo, né? Pelo momento de paz que o Evangelho no Lar propicia, permite a cada um dos participantes uma vivência tranquila e equilibrada, né? A gente sabe que a gente tem uma rotina que ela muitas vezes é estressante, né? Nesse período, a gente substituiu muitas vezes a rotina estressante por um ambiente pesado de medo, de insegurança, né? Por conta da situação de saúde. Então, é importante que a gente tenha esses momentos de tranquilidade, né? Mesmo que seja 1 hora por semana ou 2 horas por semana, isso é importante para essa reconexão nossa com o espiritual, né? É o que defende, por exemplo, as práticas de meditação, né? São momentos em que você se permite essa ligação maior com o plano espiritual, tendo com isso um momento de paz, né? E quanto mais isso se torna uma rotina, mais a gente vai modificando o resto da nossa semana, né? Higieniza o ambiente por pensamentos e sentimentos elevados e favorece a influência dos mensageiros do bem. A gente já viu aqui outras pessoas falando em palestras que tudo é uma questão de sintonia, né? Nós somos rodeados por espíritos, né, de todo tipo, espíritos amigos, espíritos familiares, mentores, anjos da guarda, como queiram chamar, mas também somos visitados por aqueles que são nossos adversários de muito tempo, aqueles que ainda guardam por nós sentimentos negativos, né? Então, é importante que a gente higienize a nossa mente e, a partir disso, higienize o ambiente em que a gente se encontra, né? Os pensamentos e os sentimentos elevados vão nos fazer nos ligar bem mais aos bons espíritos, né? Não é que eles só estarão conosco se a gente fizer o Evangelho no Lar, mas tendo essa conscientização e construindo em nós esse entendimento, nós estaremos muito mais aptos a receber desses irmãos a ajuda, né? É o que diz aí o próximo item: facilita o amparo necessário diante das dificuldades. Então, os espíritos estão a todo instante querendo nos ajudar, né? Eles querem que nós nos permitamos ser ajudados, né? Que a gente sintonize com eles também para receber as intuições necessárias para as boas decisões, né? Para receber deles as intuições que
que nos evitam o cometimento de erros, né? Então, essa manutenção dessa vigilância e da oração, né, nos facilita o amparo dos bons espíritos. A Zuleide comenta que o Evangelho no Lar é o melhor remédio para a família, mesmo que todos não participem, sem dúvida, né? A gente sabe que muitas vezes não é possível a participação de todos os membros da casa, né? A gente sabe que às vezes as rotinas das pessoas não permitem, às vezes até o entendimento de algumas pessoas não facilita isso, mas a gente vai tentar ver uma forma de melhorar isso nos nossos evangelhos, né? Mas sem dúvida, mesmo que seja uma pessoa fazendo sozinha, aquele melhoramento que ela sente por essa prática, ele é refletido nas outras pessoas, né? A relação dela com as outras pessoas já será melhor, e isso já vai fazer com que o ambiente melhore como um todo, né? Mas, enfim, para quem não faz ainda, como é que a gente faz esse estudo do Evangelho no Lar, né? O que é que a gente precisa fazer para ter essa prática estabelecida em nossas casas, né? Primeira coisa, defina um dia e um horário fixo para a realização do Evangelho no Lar, né? Isso é de uma importância fenomenal, tá? E aqui eu não vou dizer que é importante porque os bons espíritos vão agendar para estar junto de nós naquele horário e naquele dia que a gente definiu, porque isso não é 100% verdadeiro, né? Muito mais importante é a nossa disciplina, né? Essa definição do dia e de horário é muito mais importante para nós encarnados que vamos participar da reunião do que, eventualmente, para a presença ou não de um bom espírito na reunião. A gente sabe, sim, que a partir do momento que essa reunião criar um aspecto de continuidade, cada vez mais nós seremos assistidos por mais bons espíritos, né? A gente vê relatos nesses livros que eu citei no início, de que as reuniões de Evangelho no Lar, que já são realizadas de forma mais rotineira, de forma mais estruturada e mais responsável, essas reuniões são verdadeiras escolas, onde são trazidos irmãos de todo lugar para aprender com aquele grupo que está discutindo ali, né? Então, mas vamos esquecer isso no momento, vamos tratar da nossa responsabilidade, né? Vamos definir um dia e horário onde seja possível a participação do maior número de pessoas da família, tá? A gente sabe, infelizmente, em muitos casos, não é possível encontrar esse dia perfeito onde todos estarão reunidos. Mas terá aquele dia em que, mesmo que uma pessoa eventualmente não participe, ou participe com menos frequência, mas será o dia mais favorável para todo o grupo, né? Então, defina-se esse dia e esse horário. E, a partir dali, adote-se, cumpra-se com a responsabilidade desta reunião. Ok? Escolha um local na residência que facilite a participação de todos no estudo. Muita gente usa a mesa, né? Vamos sentar aqui ao redor da mesa e vamos fazer o nosso estudo. Mas tem família grande que às vezes nem cabe na mesa, né? Aí vão para a sala. Não tem importância nenhuma. Defina um local onde as pessoas possam ficar confortáveis, onde não hajam distrações que possam impedir a participação efetiva das pessoas na reunião e nas discussões, né? E quando a gente fala de um local na residência para facilitar a participação de todos nos estudos, a gente está sempre falando do lar, da residência, das casas, das pessoas, mas a gente precisa também, às vezes, ampliar esse conceito de lar, né? Não necessariamente esse estudo do Evangelho precisa ser na sua residência. Você pode ter o seu Evangelho no lar, na residência,
Mas nada lhe impede de ter o evangelho com o grupo do trabalho, né? O evangelho com um grupo de amigos que se reúnem em algum lugar para fazer, num condomínio, né? Então, a gente pode ampliar esse conceito, né? À medida com que a gente possa ir agregando mais pessoas, né? Vamos imaginar que a pessoa more só, faz lá o seu evangelho individual, não tem problema nenhum, faça, leia os textos, leia em voz alta, discuta sozinho, você não está sozinho, a gente sabe disso, faça o evangelho no lar. Mas essa pessoa pode ter um colega de trabalho que também tem essa prática e eles podem combinar, na segunda-feira vamos chegar aqui meia hora antes, vamos fazer a nossa reunião, ou na quarta-feira vamos sair aqui 40 minutos mais tarde, porque a gente pode se reunir aqui e fazer, não tem problema nenhum, né? E sempre que a gente for fazer o evangelho, a gente não confundir rotina com ritualismo, né? Uma coisa que o Espiritismo defende é a não existência de rituais. Mas muitas vezes a gente vê tantos rituais quanto existem em qualquer outra orientação religiosa, né? Acaba que os processos são tão amarrados que forma-se um ritual. Se não for daquele jeito, não pode ser diferente. Então tem que ter uma jarra de água transparente sobre a mesa, tem que ter uma toalha branca, tem que ter umas flores sobre a mesa, tem toda uma preparação, o livro tem que estar em tal posição. Esqueçamos isso, né? É importante nós mantermos a rotina, a frequência correta e tudo sendo realizado dentro do programado, porque isso é importante para a gente. Mas não vamos confundir isso com ritual. Não vamos criar rituais em nossas casas, né? Não é isso que o Espiritismo defende, tá? Normalmente, a gente começa com algum processo de harmonização, tá? Para que seria isso? A gente, muitas vezes, chega para fazer o evangelho, cada um vindo de uma tarefa diferente. A depender do horário, é alguém que está chegando do trabalho, alguém que está chegando da escola, alguém que terminou de jantar, ou é de manhã cedo, as pessoas estão acordando, vão se sentar na mesa. Dependendo da situação, é necessário um período para que as pessoas foquem no que vai acontecer naquele momento, né? Se desliguem dos seus pensamentos e foquem na reunião de estudo, tá? Então, é importante resguardar um período no início para essa harmonização. E aí ela pode ser feita de uma série de formas, né? A gente pode usar uma música tranquila, a gente pode usar uma leitura de uma mensagem, né? Existem diversos livrinhos de mensagens curtas, que já permitem esse envolvimento, né? É qualquer coisa que traga o interesse das pessoas para a reunião. Tire das pessoas essa dispersão e foquemos na reunião, né? Normalmente a gente faz uma prece inicial, né? É uma prática cristã a gente começar nossas atividades com uma prece, né? Essa prece é importante que se estimule a prece espontânea e se estimule a participação de todos os membros, né? Por que é importante a prece espontânea? Porque a prece espontânea ela é muito melhor para que as pessoas consigam sintonizar com aquilo que está sendo dito. Às vezes, uma prece dita conforme um modelo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, qualquer que seja, ela é uma prece importante, mas por já saber o que é que vai ser dito, muitas vezes as pessoas se dispersam, né? As pessoas não afinizam com aquela prece. Então, às vezes, uma prece espontânea faz com que a pessoa que está ali compartilhando da reunião se ligue no que a pessoa está dizendo, né? Ouça
o que é que a pessoa está dizendo, e com isso agregue a sua vibração a essa prece, né? E essa prece é importante também, principalmente quando há no grupo uma diferença de capacidade intelectual das pessoas, tá? A gente sabe que em muitas famílias participa-se idosos, adultos, crianças da reunião, né? Então, é importante que todas as pessoas que estão ali na reunião compreendam o que está sendo dito, né? E aí eu trouxe até aqui um trechinho da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, que diz que se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Então, se uma pessoa fica responsável por fazer a prece e começa a usar palavras difíceis, construções elaboradas, que a criança que está do lado não consegue acompanhar, ela não vai participar efetivamente da reunião. Então, vamos manter essa homogeneidade no grupo, vamos ser simples, né? Para que todo mundo possa absorver o máximo possível desse processo. Depois da prece, a gente parte para a leitura do texto escolhido para o estudo, né? Nós espíritas costumamos fazer essas reuniões em torno do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para os não espíritas que estão nos assistindo, eventualmente, esse livro, ele não é uma outra versão do Evangelho, ele não é uma Bíblia diferente, ele não é nada disso, né? Ele é um livro em que Kardec e os espíritos que o ajudaram no estabelecimento da doutrina espírita separaram lições morais de Jesus para fazer comentários, né? Então, é o mesmo Evangelho, tá? Só que são trechos do Evangelho comentados pelos espíritos e por Kardec. Então, a gente vai ver lá cada capítulo baseado num trechinho do Evangelho e o ensinamento que aquilo nos traz. Então, Kardec extraiu dos Evangelhos de Jesus os ensinamentos morais e trouxe para que os espíritos comentassem, acrescentassem ensinamentos, né, detalhassem, e por isso ele é tão importante para nós, porque ele nos traz um entendimento bem mais amplo daquelas ideias deixadas por Jesus, né? A questão do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, como qualquer outra obra espírita publicada por Kardec, é que ele é sempre muito criterioso com a ordem das informações, né? Então, muitas vezes a gente vê grupos que realizam o estudo do Evangelho no Lar, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo de forma aleatória. Tudo bem, é uma prática comum, muita gente faz assim, mas o que é que eu queria deixar como sugestão? Façam de forma sequencial, a leitura sequencial, começando lá da capa e indo até a contracapa. Depois começa de novo, ou depois que fizer a primeira leitura, faça a leitura aleatória mesmo, mas se permitam fazer pelo menos uma sequência completa de capa a capa. É muito importante, porque ali você vai ver Kardec construindo o conhecimento, usando toda a sua capacidade de pedagogo, né, nessa orientação, tá? Então, muitas vezes, na abertura aleatória, acaba que a gente pega o livro e abre sempre naqueles capítulos centrais. Muita gente nunca leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz informações importantíssimas para o entendimento. Muita gente não leu os capítulos finais que fala de prece. Ah, não, ali é só as preces. Mas a gente não sabe o quão ricas são aquelas preces, porque trazem nelas ensinamentos importantes. Não que a gente tenha que repeti-las decorando, mas que a gente extraia de lá as ideias que Kardec e os bons espíritos quiseram deixar para cada situação daquelas descritas. Então, a sugestão é, façam essa leitura completa, tá? Mas alguns grupos são multireligiosos, né? Você pode ter na sua família uma pessoa que é católica,
Você pode ter uma pessoa que é evangélica, você pode ter um espírita. Então, essa reunião pode sim ser feita diretamente na leitura do Evangelho no Novo Testamento, né? Você pode pegar lá os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, qualquer que seja. Os Atos dos Apóstolos têm muito ensinamento, né? As cartas de Paulo têm muito ensinamento, né? Então, usem esses textos que são comuns a todas as religiões como base para a sua reunião. Isso vai facilitar muito a integração nesses casos em que a gente tem essa diversidade religiosa, né? E você, se for espírita, você traz o conhecimento do espiritismo e contribui na discussão. O católico vai trazer a informação dele e vai contribuir. O evangélico vai trazer a contribuição dele. E aquilo vai enriquecer a discussão, né? Não tente impor o conhecimento espírita ao grupo, né? Você vai acabar ou sendo excluído ou excluindo outras pessoas. Se é para o bem, para a união do grupo, vamos tentar essa abordagem multirreligiosa. É uma importante ferramenta, né? E além do Evangelho segundo o Espiritismo, do Novo Testamento, nós temos diversos livros, né, que trazem interpretações de passagens do Evangelho, né? Talvez a coleçãozinha mais conhecida seja essa coleção Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. São 5 livrinhos, bastante ricos, onde você tem um versículo e um texto de Emmanuel tratando sobre aquela questão. Pode ser utilizado, inclusive, para ser o texto básico do estudo, tá? Ou você pode usar uma leitura como uma leitura complementar, você lê o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e depois lê um texto desse do livro, né? A gente pode ir fazendo isso para ir enriquecendo a discussão, tá? Depois da leitura, a gente faz a discussão em grupo. Esse é talvez o momento mais rico da reunião, porque é onde a gente vai fortalecer o nosso entendimento sobre o que foi lido ali, né? A gente vai tentar esclarecer as dúvidas, né? A gente vai tentar compartilhar as impressões pessoais, né? E quem esteja na condução da reunião, é importante que tenha uma postura de estimular a participação de todo mundo, né? A opinião de todo mundo deve ser importante, não deve ser censurada, né? Deixa a pessoa falar. Se ela estiver apresentando um entendimento que talvez desvie muito do que você imagina ser o correto, no seu momento de falar, você dá a sua opinião. A pessoa vai ouvir essa abordagem diferente e vai elaborar melhor na cabeça dela, né? Não tentem fazer desse momento um momento de intriga, de embate, né? Cada um tem a sua capacidade de interpretação, cada um vai ter um entendimento diferente, e é importante que isso seja respeitado e compartilhado, né? Você que teve o seu entendimento, apresente para o grupo, né? Mostre o que você extraiu daquilo ali, sem impedir que as outras pessoas também façam isso, tá? E aí a gente pode entrar nisso. Essas etapas que eu estou falando, pessoal, elas não são etapas rígidas, obrigatórias. Eu estou falando do que a gente normalmente vê as pessoas fazendo, do pouco que a gente faz também em casa, né? Então, eu estou dando uma sequência. Vocês podem mudar isso da forma que achar melhor, né? Normalmente, depois dessa discussão, a gente faz um momento de uma vibração, de uma oração, né? A gente vai tentar enviar boas vibrações para as necessidades específicas de alguém do grupo, ou um amigo, um parente, né? A gente vai fazer vibrações pelos doentes, que é o que está ocorrendo muito agora nessa época, né? Pelos desabrigados, viciados, necessitados em geral, suicidas, né? Presidiários, todo tipo de pessoas que passam por algum sofrimento, que a gente possa emanar
uma boa vibração para essas pessoas, né? Pedindo a ajuda dos bons espíritos, né? E nesse momento da vibração, é comum, às vezes, a gente ter um momento para as preces individuais, um momento de silêncio, né? Onde cada um está ali buscando a sua sintonia com o plano espiritual, tá? A Vitória deixou um comentário que eu acho que se encaixa bem aqui nesse momento da vibração, né? Existem grupos de Evangelho no Lar que se permitem a contatos mediúnicos. O que você tem a nos esclarecer sobre esse respeito? Eu vou até citar isso mais na frente, Vitória, quando eu vou dizer que Evangelho no Lar não é reunião mediúnica. Mas o fato de não ser reunião mediúnica não impede, eventualmente, que alguém do grupo, um médium já esclarecido, um médium experimentado, aquele que tem um certo domínio das suas faculdades mediúnicas, nada impede dele receber uma orientação, né? Nada impede dele eventualmente fazer uma psicografia, né? Agora é importante que a gente não transforme realmente o Evangelho no Lar numa mediúnica, com processos, por exemplo, de esclarecimento a espíritos obsessores, né? De acolhimento de sofredores. A gente vibra por eles, a gente ora por eles, mas que a gente não transforme a reunião no lar nessa reunião mediúnica. Por quê? Porque nem todos os participantes de uma reunião de Evangelho no Lar eles estão preparados para esse tipo de acontecimento, tá? Mas, claro, é um grupo espírita, é um grupo que é esclarecido, é um grupo que já é familiarizado com a prática mediúnica, não vejo nenhum problema, né? Mas, claro, a orientação geral para a grande maioria dos grupos, da grande maioria das famílias, é que isso não ocorra, né? Porque a gente sabe que as realidades de cada membro da família são bem distintas, né? Nem todos têm o conhecimento necessário para acompanhar essas atividades. Isso pode gerar medo em algumas pessoas, né? E, a gente sabe que o desconhecimento traz medo, então, principalmente aqueles que não são muito esclarecidos com relação ao espiritismo podem ficar se sentir inseguros de participar das reuniões. Então, é importante que isso seja feito com responsabilidade. Mas, claro, existem grupos, famílias que são espíritas há anos e frequentam juntos reuniões, nada impede de, na sua reunião familiar, haver manifestação. A gente, na literatura espírita, principalmente na revista espírita, quando Kardec se comunicava com os grupos de todo o mundo, ele estimulava a formação dos grupos familiares, né? Ele citava, por exemplo, o caso de uma família que o marido faleceu, ficou a viúva com os filhos, ele estimulando que eles fizessem reuniões mediúnicas em casa para se comunicar com o ente querido que faleceu, né? Porque ele até dizia que na mensagem que eventualmente vai aparecer um médium ali naquele grupo que vai permitir essa comunicação, mas por precaução e por prudência, né? A gente não estimula que isso aconteça de forma mais ampla, né? Porque a gente sabe que a realidade dos grupos é bem distinta. Mas, claro, num grupo esclarecido, não haverá problema, né? Principalmente, como a gente falou, depois que esse culto do Evangelho no Lar ele já está bem estabelecido, já ganhou uma regularidade, a gente sabe que a espiritualidade usa esses momentos para esclarecimentos também no plano espiritual. Então, eu acho que acaba sendo até inevitável, com a presença de médiums numa reunião dessa, que ocorra algum tipo de fenômeno desse tipo. Aí eu convido todos vocês a comentar, né, para que a gente vá discutindo essas ideias que eu estou colocando, quem concorda com o que eu falei, quem não concorda, vamos ampliar aqui a nossa discussão, né?
Depois desse momento de vibração, a gente faz uma prece de encerramento, né? A gente agradece a espiritualidade por aquele momento, normalmente, né? A gente pede as bênçãos de Jesus para a nossa família, para a nossa casa, né? Que isso se estenda àqueles entes queridos que já desencarnaram. A gente pede proteção para a semana que se inicia, né? Que segue. A gente pede o fortalecimento do nosso compromisso no comparecimento dessas reuniões e na realização dessas reuniões, né? Então, é um momento em que a gente muito mais agradece do que qualquer coisa, né? Aqueles ensinamentos que foram ali discutidos. E, ao final, para aqueles que se utilizam da água fluidificada, pode-se servir a água ao final da reunião, né? A água fluidificada é um importante componente da terapêutica espírita, né? Através dela, os bons espíritos podem nos dispor de fluidos benéficos, né? Para nossa saúde, para o nosso fortalecimento, para fortificar o nosso organismo, né? Para curar nossas doenças. Então, é importante que, para aquelas pessoas que deixaram lá a água durante a reunião, ao final da reunião, essa água seja distribuída aos participantes, né? Algumas pessoas adotam, como eu falei, a jarra d'água na mesa, outras pessoas usam cada um com seu vasilhame, com a sua garrafinha, né? Aí vai depender de cada um como deseja fazer. Você pode fazer com que essa água seja uma quantidade suficiente para tomar durante toda a semana, né? Você pode deixar uma garrafa maior que você guarde ali na geladeira e vá consumindo até a próxima reunião, né? Então, certamente, os bons espíritos usarão essa oportunidade para deixar para nós mais essa contribuição para a nossa melhora, né? Para o nosso crescimento, né? O Tito comentou aqui, ó, rapaz, os daqui eram raros os que não tinham manifestações. Imagino, meu irmão, a família cheia de médiuns, né? Como é que uma reunião de estudo do Evangelho você não vai ter manifestação? Mas, mais uma vez, é um grupo que já está esclarecido, né? Que tem capacidade de enfrentar e de presenciar e de vivenciar esses fenômenos, né? O alerta que a gente faz, claro, são para aqueles grupos que não detêm ainda essa capacidade, né? O Tito também comentou, não se pode colocar a disciplina acima da caridade e do amor. Sem dúvida, o principal do Evangelho no Lar é a gente crescer no aprendizado, né? Então, se os espíritos usam esse momento para fazer o bem, é importante que a gente contribua para esse bem, né? Não deixe que isso se perca, essa oportunidade, né? E aí, para a gente ir caminhando para o final da nossa apresentação, alguns pontos de atenção, né? A correta postura do líder do grupo, né? A gente sabe que normalmente existe um líder, algum membro da família passa a figurar como sendo esse líder da reunião. E essa pessoa ela tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, de estimular a participação de todos, né? E de não querer monopolizar a discussão, né? Ele pode até ser a última pessoa a fazer o comentário, porque talvez seja aquele que já está mais esclarecido, né? Existe alguém que pode ajudar os demais, mas que nós nos coloquemos todos no mesmo patamar nesse momento. Que a gente estimule a participação de todo mundo e essa troca de ideias, né? E esse líder também, ele tem uma responsabilidade de ficar fazendo meio que o controle da reunião, no sentido de evitar desviar os assuntos, né? Evitar as conversas
que não são vinculadas ao tema, que desviam a atenção das pessoas, né? Controlar o tempo para que a reunião também não ganhe um tempo maior do que o necessário, né? A gente está falando aí de reuniões que levam de meia hora, talvez no máximo 1 hora de duração, né? É claro, cada grupo vai saber qual é o formato ideal, né? Então, cabe a esse líder fazer esse trabalho. Mas o mais importante é que ele, a partir do momento que ele começa a se observar como sendo esse líder, ele tente, inclusive, se desligar desse papel, né? Que, a partir desse estímulo à participação de todos, ele se desvincule desse papel de líder, né? E isso pode ser feito nas pequenas coisas, nas leituras, cada um lê uma vez, cada um faz a prece inicial uma vez, cada um faz a prece final uma vez, um fica responsável pela vibração, e isso você vai mudando para que todo mundo participe e todo mundo se sinta parte do grupo, né? Contribuindo para o grupo, e não aquela participação passiva, só ouvindo, sem maiores sem maior vínculo ao que está sendo discutido, né? E aí a observação novamente, né, que a gente já adiantou a conversa, Evangelho no Lar não é reunião mediúnica, então é importante a gente desvincular as duas coisas. Claro, aqueles grupos que têm mais conhecimento, que já praticam a mediunidade de forma mais segura, mais responsável, nada impede. Mas uma reunião familiar comum, nesses casos, a gente estimula que esses eventos que possam ocorrer sejam direcionados para um grupo espírita idôneo, né? Muitas vezes, nessas reuniões, alguém que tenha mediunidade pode começar a manifestar de forma indisciplinada. Então, essa mediunidade indisciplinada precisa ser educada, precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada. E nada melhor do que agregar essa pessoa a um grupo espírita que permita a ela esse desenvolvimento, né? Outro ponto de atenção, as crianças, sim, devem participar das reuniões, né? Elas devem participar, devem ouvir as pessoas comentando. Se elas tiverem capacidade, elas podem ler, né? Se já for uma criancinha maior que já saiba ler, ela vai participar das leituras, ela vai dizer o que ela entendeu com as palavras dela, né? Sem censura, sem qualquer impedimento. Isso é importante para trazer as crianças o mais cedo possível para o processo de evangelização, né? A gente sabe que muitas casas espíritas, a Casa de João tem esse trabalho de evangelização infantil, mas nada mais seguro do que essa evangelização ocorrer desde da menor idade em casa, né? Com os pais, com a família, né? As crianças ali compartilhando com os irmãos esses ensinamentos. Então, é importante estimular essa participação. E a gente sabe que, muitas vezes, as crianças, elas são reticentes, né? Elas não querem participar. E aí, infelizmente, em alguns momentos, vai ter que ser a orientação dos pais a definir essa participação, né? E, por fim, imprevistos acontecem, né? Então, eventualmente, alguém vai ter uma obrigação que vai impedir de estar lá na hora do Evangelho no Lar, né? Obrigações essas que são inadiáveis, que não são obrigações que a gente assume posteriormente, né? São realmente imprevistos. E aí, aqueles que estiverem em casa, por exemplo, façam a reunião, né? O Felipe não vai poder participar hoje porque vai ter que ficar no trabalho até mais tarde resolvendo um problema. Ok, a família que ficou em casa se reúne e faz. A mãe precisou viajar a trabalho, não vai estar lá no dia do Evangelho no Lar. O resto da família vai lá e faz, né? Então, que esses imprevistos sejam assimilados pelo grupo, né?
que não se impeça, que não se deixe de fazer a reunião por conta desses imprevistos. Na hora da reunião chegou uma pessoa em casa, uma visita. Convide a visita a participar. Aquele era o momento, né? Aquilo pode ser o sinal para que seja o esclarecimento de mais uma pessoa. Né? Traga mais essa pessoa para participar e diga, olha, você chegou na hora da nossa reunião aqui do Evangelho, venha participar conosco, sente aqui, vamos discutir juntos. Né? Certamente será grande benefício para essa pessoa também. Então, vamos aproveitar essas oportunidades. Né? E, por fim, eu trago aqui um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 19 e 20, onde Jesus diz que tanto vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então vamos colocar em prática esse estudo do Evangelho no Lar, vamos propiciar a Jesus essa oportunidade de estar conosco, né? E vamos recebê-lo nessas nossas reuniões, tentando assimilar ao máximo os ensinamentos que ele nos deixou, né? Então, com isso encerra a apresentação que eu tinha trazido para hoje, e aí eu coloco à disposição para quem quiser fazer perguntas, deixar algum comentário, fiquem à vontade. Bom, então, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, buscando meios de nos melhorarmos, buscando meios de entendermos melhor os teus ensinamentos, Senhor. Ensinamentos estes que serão a chave para a nossa evolução moral, e serão o passaporte para essa jornada evolutiva rumo à felicidade maior. Permanece conosco, Senhor, a todo instante, iluminando o nosso caminho, nos impedindo de cometer o mal e nos afastando das tentações. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu queria deixar o convite para amanhã. Nós vamos fazer a nossa transmissão um pouco mais cedo. Amanhã começa às 7 horas da noite. Nós vamos ter uma conversa com o professor Correia. Ele vai falar conosco sobre pintura mediúnica. E logo em seguida a gente vai ter uma sessão de pintura ao vivo. A gente vai assistir o trabalho dele, executando algumas pinturas para a gente assistir. Então, convido todos amanhã, a partir das 7 horas, nós estaremos ao vivo aqui através da página da Casa de João e Bom Francisco e contamos com a audiência de todos vocês. Fiquem em paz e boa noite a todos.